programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja agora a luta dos trabalhadores e trabalhadoras em Minas Gerais. Os nossos inimigos não estão nas escolas. Os nossos inimigos estão nos palacetes, estão nos governos, estão nas assembleias. Por isso nós estamos aqui para fazer essa discussão. Elas estão na luta e são boas de briga. Hoje vivemos uma sociedade tão racista que não aceita nós, enquanto negros e negras, como sujeito de direito. Eles esquecem que nós somos mais de 54% da população brasileira. Movimentos sociais e sindicais juntos contra o desmonte da educação. Defender a educação pública para darmos conta de defender esse direito que nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, nossos adultos e nossos idosos conquistaram através de muita luta dos movimentos sociais e que está lá prevista na Constituição Federal. Em defesa do patrimônio público e contra as privatizações. Saúde não é mercadoria. Saúde não pode ser um produto que você vá comprar. Vamos nos unir, vamos resistir. Precisamos de deixar um país melhor para nossos filhos e netos. Educação em debate. As pautas que movem os profissionais da educação em Minas. Metodologia e os critérios que o governo do estado vai adotar para o processo de designações em 2020. Foram esses os assuntos discutidos durante uma grande audiência pública requerida pela deputada Beatriz Cerqueira na Assembleia Legislativa no último dia 24 de outubro. Os profissionais da educação fizeram diversos relatos e denúncias sobre esse processo em curso no estado de Minas Gerais. Os nossos inimigos não estão nas escolas. Os nossos inimigos estão nos palacetes, estão nos governos, estão nas assembleias. Por isso nós estamos aqui para fazer essa discussão. Nenhuma entidade sendo criada a mais vai nos fortalecer, vai nos enfraquecer, vai nos diminuir. Por isso eu convido a todos que dê a mão a esse sindicato, que é o segundo maior da América Latina. A esse sindicato que levou bomba, levou gás nas ruas do Brasil. Não é só em Minas Gerais que o Sindiúti está presente, não. O Sindiúti fez muita luta em Brasília, na qual foi jogada bomba e gás para a gente. Em Belo Horizonte, nós temos 3 superintendências. E a gente, quando faz inscrição para o município, por que Belo Horizonte tem que fazer 3 inscrições? Porque antes dessa nova resolução, a gente fazia inscrição em Belo Horizonte, englobava as 3 superintendências. E a gente fica presa só em Belo Horizonte com as inscrições que a pessoa que está em 5º lugar, nenhuma superintendência está na mesma. Então, até o 20º, até o 100, a mesma pessoa pode concorrer e pegar os 2 cargos no município de Belo Horizonte 2 vezes e os outros ficam desempregados. Então, essa questão que eu queria que fizesse nessa avaliação, que Belo Horizonte é município, não são 3, tá? 2 coisas com relação à designação. Primeira, foi falado, vou reforçar, o concurso para os ASBs. Segunda coisa, foi levantada aqui por uma colega nossa, a questão da inspetora dentro das designações. Na cidade de Divinópolis, a gente tem o costume de chamar chamadão no dia da designação. E a gente vê muitas irregularidades lá, inclusive diretores segurando vaga para determinados funcionários. Eu acho que a secretaria tem que repensar essa forma da classificação. Eu vou dar o meu exemplo. Eu trabalho no Estado desde o ano de 1992 como designada. Algumas interrupções pelo caminho, somando aí hoje uns 23 anos de trabalho prestado ao Estado de Minas Gerais. Correndo um sério risco, neste ano de 2019, de ter ficado desempregada por causa da forma de contratação. Por que não aproveitar o tempo prestado na educação do Estado na sua classificação? Não existe nenhum concurso para o professor de apoio. Não existe nenhum concurso para o professor de educação especial. Até o presente momento, todos os professores da educação especial são designados. E uma vez que o professor é designado,
ele deveria ser respeitado e não privilegiar um professor que, na hora que escolheu concursar para uma outra área. Eu queria colocar para a representante da Secretaria de Educação a seguinte proposta. A designação era o seguinte: a gente fazia inscrição por SRE, concorria naquela SRE, mas poderia concorrer no estado todo. Qualquer município que eu fosse, eu poderia concorrer se eu quisesse. Poderia continuar dessa forma, que aí não vai limitar em município. Uma pauta que eu quero colocar aqui para vocês é a questão da rotatividade do aluno especial. Eu não vejo isso, essa rotatividade do aluno especial. Todas as escolas que eu trabalhei como educador especial, eu vejo que o aluno ele permanece ali. Ele não tem essa rotatividade. A gente briga aqui para que o cargo também se torne cargo, não função. Vou falar sobre a minha esposa, passou no concurso de 2014, passou em 19º lugar, tem mais de 80 vagas na cidade e não é contratada, na CRE, né? E não é contratada pelo concurso. Não entendo, aí você vê alguns desvios de função. Mas, quando eu fui procurar quem é desvio de função, não, o Estado tem que liberar, ou então o advogado tem que pedir. Por que isso? Cadê a clareza? O único aperfeiçoamento que o Estado costuma fazer em relação ao processo de designação é nas punições e nos balões. Porque para responsabilizar e para dificultar o acesso à designação, caso o servidor seja dispensado pelos N motivos elencados lá, os códigos elencados na resolução. Então, é importante que a gente tenha foco em o que nós precisamos debater. O processo está tardio. Nós estamos cobrando a secretaria desde agosto. Nós não temos nenhuma sinalização. E aí é uma outra coisa que é importante e que ninguém discute, além de nós que estamos aqui e da nossa deputada através da Comissão de Educação. Designado tem direito de ter recesso e descansar e férias. As pessoas entram numa loucura de desespero, que é normal, porque a sobrevivência é o pão de cada dia na mesa de cada um. Ninguém tem paz, ninguém tem Natal, ninguém tem Ano Novo, ninguém tem fim de ano, porque vive constantemente com o pescoço na foice. Outra questão que aí a gente precisa fortalecer o sindicato nessa discussão é a discussão do quadro de escola, porque senão a gente fica atento aos critérios, e a secretaria estabelece critérios que diminuem o número de auxiliar de serviços por escola, diminui o número de vice-diretores, diminui o número de ATBs. Nós não estamos no momento que o Estado e o Brasil plenamente atendeu a educação, que nós estamos podendo diminuir professor, gente. Nós não chegamos nesse patamar. Nós ainda precisamos de escolas, de muitas escolas e muitos profissionais. Atualidade. Educação quilombola em debate na Assembleia Legislativa. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais promoveu uma audiência pública no último dia 7 de novembro para debater sobre a educação escolar quilombola na rede estadual de ensino, no que diz respeito à organização, estrutura, proposta pedagógica e seu funcionamento. É muito importante que a gente discuta sobre os negros que não estão inseridos nos quilombos e estão nas escolas. É o mesmo governo que está fomentando a militarização de escolas nas favelas, onde a maioria são negros, e levam dura da polícia todos os dias porque são negros. Então, nós precisamos ampliar a discussão em relação à política pública, para nos incluir, porque nós somos a maioria. E aí eu não vou passar pano, porque eu sou a representante da categoria dos trabalhadores em educação. A nossa categoria tem contradições. A nossa categoria, mas não precisa ser criminalizada por isso. E sabe por quê que nós temos contradições e que nós temos dificuldades de abordar e de combater o racismo dentro das nossas escolas? Porque é estrutural, porque está ligado ao patriarcado, está ligado à estrutura social do
país e da história do nosso país. Então nós precisamos discutir isso no interior da nossa categoria também, porque é importante. Hoje vivemos uma sociedade tão racista que não aceita nós, enquanto negros e negras, como sujeito de direito. Eles esquecem que nós somos mais de 54% da população brasileira. Então, quando se fala de uma resolução linda, eu nem sabia que existia uma resolução tão bem preparada, organizada, estruturada. Eu vou tirar alguns momentos dentro de sala de aula em relação a essa resolução. Educação quilombola, como assim? Porque que hoje eu vejo aluno meu que é de alguns folgados e outras coisas mais que tem vergonha de se identificar dentro de sala de aula. Então, como que uma educação quilombola ela pode ser de qualidade se a sociedade como um todo não nos respeita enquanto pretos e pretas e pessoas de fato desse país? Como que tem uma resolução quilombola tão linda que não respeita os saberes dos mais velhos, que não respeita os nossos sagrados? Qual que é o papel do movimento negro diante da luta quilombola? Não só o movimento negro urbano, mas o movimento negro rural. E o que significou para que hoje, por exemplo, pudesse estar acontecendo essa audiência pública aqui. Então, eu sou uma mulher da história, sou formada em história. Tem toda uma história de luta e presença ativa do movimento negro brasileiro. Não foi por acaso que os quilombos no Brasil, no início de 2003, começou a ter visibilidade. Porque até então ninguém sabia que tinha quilombo, a não ser nós, os militantes dos movimentos sociais negros. E que já denunciávamos isso, né, da ausência do papel do Estado, desde que nós começamos a nos organizar no final dos anos 70. Sem contar os nossos ancestrais que sempre estiveram na luta. Mas se for pensarmos no movimento mais contemporâneo, nós poderemos dizer que a nossa luta do movimento social negro, que começa a dar visibilidade para as questões quilombolas, mulheres negras, juventudes negras, começa um pouco no início dos anos 70. O Estado, gente, fechou os olhos por mais de 4 séculos e pós-abolição, 100 e poucos anos, ela continua negando os direitos desse povo. Não é o momento da gente propagar o bandido bom e o bandido morto. O bandido bom a arma, se a professora estivesse armada, a professora resolveria, porque é isso que eu escuto. Se a professora estivesse armada, a professora não deixaria que isso acontecesse. Isso não é real. Quanto mais pessoas armadas e quanto mais o espírito do ódio, quanto mais o discurso do ódio na nossa sociedade, mais relações de violência nós teremos. E mais nossos adolescentes serão incentivados a resolver a sua frustração, o seu problema, a indiferença em relação a determinada situação da sua vida, os seus problemas familiares, pela violência. Quem luta, educa. Movimentos sociais e sindicais juntos contra o desmonte da educação. Minas Gerais acaba de ganhar uma frente ampla em defesa da educação. A professora Analisa Silva, que é coordenadora do Fórum da EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, integrando essa frente. Analisa, o que é importante destacar? Por que todos juntos pela educação é um momento de celebrar e também até de pensar pautas futuras? Esse momento é importantíssimo. O inimigo da educação se fortalece a cada vez que uma conquista histórica de trabalhadores, de estudantes, de movimentos, da sociedade civil é golpeado. E nós precisamos muito nos fortalecer nesse momento para fazer enfrentamento disso, para darmos conta de defender a educação pública, para darmos conta de defender esse direito que nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, nossos adultos e nossos idosos conquistaram através de muita luta dos movimentos sociais e que está lá prevista na Constituição Federal.
Nós temos, neste momento, ataques vindo diretos de governantes e nós precisamos nos unificar, precisamos estar juntos para que nós possamos fazer frente a esses ataques e defender o direito à educação com qualidade social. Importante essa iniciativa? Olha, é muito importante para nós a criação dessa frente. Ela é uma frente parlamentar e o que a gente discutiu até esse momento para a criação desse ato é a importância dela ser o mais ampla possível. Na nossa ideia, essa frente vai fazer com que militantes, ativistas, defensores da educação pública, da educação privada, democrática, vão poder se aglutinar, se encontrar, não é, para defender os valores que, na verdade, são os valores constitucionais, o que está na nossa Constituição de 1988. É isso que a gente defende. Que expectativas pode ter em relação a essa frente? Então, a criação de uma frente, né, em defesa da educação, sem dúvida, é um esforço de pesquisadores e de educadores aí que já há muito tempo, né, mostram aí o seu trabalho, o seu esforço para melhorar a qualidade da educação. Nós do Pensar a Educação, Pensar o Brasil, um projeto de extensão da UFMG que tem o compromisso com a educação básica de Minas Gerais e do Brasil, nós estamos muito na expectativa que esse grupo, né, essa frente ampla, né, possa em tempos, né, tão difíceis mostrar, né, como que universidades, né, centros de pesquisa e a escola pública, escola básica, podem se reunir, né, e criar aí canais de comunicação da ciência, né, comunicação aí de experiências exitosas na educação, né, com recursos públicos e que a gente possa avançar aí na educação no país. Uma das lutas dos educadores do Sindiúti agora é com essa possibilidade do governo Zema que quer voltar com a questão da indicação dos diretores não pelo meio democrático, pela eleição através da comunidade. Como é que vocês veem isso, Maria? A gente é muito contra, somos contra, não vamos aceitar, lutaremos e acredito que até mesmo os diretores não vão aceitar esse tipo de ação do governo Zema. Afinal de contas, foi uma luta enorme para que nós pudéssemos escolher o nosso dirigente. E é muito interessante que a comunidade conheça aquele professor, aquele trabalhador em educação que vai ser o eleito pela comunidade, pelos trabalhadores em educação, para ser o diretor da escola. Nós temos aprendido aqui na Assembleia Legislativa que nós temos que ter duas frentes. Uma é a da resistência, que se alia à denúncia. E a outra é a proposição. Nós temos tido o prazer de celebrar muitas coisas importantes que têm acontecido na escola pública. Temos tido a oportunidade de celebrar a vida das nossas entidades sindicais, que todas elas este ano completaram muitos anos, a celebrar as ações e a atuação da pesquisa, ciência e tecnologia aqui no nosso estado. E acho que esse é o nosso desafio. Dizer da importância da iniciativa aqui da Comissão de Educação, de nos aglutinar, de nos juntar aqui para que a gente consiga enfrentar todos os retrocessos e todos os ataques violentos, machistas, racistas, misóginos, LGBTfóbicos e todos os adjetivos que nós pudermos encontrar para qualificar e caracterizar o que nós temos enfrentado. O governo federal não carece de caracterização, um governo com antiministros, com antipresidente, porque faz tudo ao contrário do que seria correto, não? Um ministro da Educação que se comporta como um bárbaro, um ministro do Meio Ambiente que defende a degradação do meio ambiente, uma ministra da Agricultura que defende a liberação dos agrotóxicos. É um projeto de morte, é um governo que tem um projeto de morte dos pobres, e nós não temos que ter medo ou receio de dizer isso, de denunciar isso. É um governo que claramente prega a morte dos pobres, que prega a morte dos negros, dos estudantes, das mulheres, de todos que compõem a nossa sociedade. Trabalhadores em educação afirmam que o governo Zema governa para ricos.
Nós estamos aqui para falar sobre uma situação, uma questão que está se aproximando ou já está acontecendo na rede pública estadual de ensino e que certamente já está tirando o sono de muita gente, que é a resolução do governo do estado que está dando novas regras para a renovação de matrícula. Essa resolução traz muitas novidades, mas o que é mais impactante e que nos causa um pouco de preocupação, muita preocupação, é o formato que a secretaria, que o governo Zema está adotando para o ingresso na rede estadual, para as turmas de ingresso. Então, seriam as turmas dos anos iniciais e também de quem está vindo transferido de outra rede para a rede estadual, independente de qual ano, qual modalidade vai se candidatar à vaga. É uma questão que é muito clara na resolução. O estudante é sempre tratado como candidato. Então, a resolução é tratado como candidato na resolução. Candidato é quando você se candidata a uma vaga e pode não ter a sua vaga efetivada, porque o candidato remete a um concurso, Sim. não é verdade? Então, a resolução de matrículas de 2020 para a rede estadual é um concurso que trata o aluno como um candidato. E a matrícula, inclusive, vincula. Você só poderá renovar a matrícula do seu filho se o comprovante de endereço da sua casa estiver em seu nome. Nós sabemos como é que é a realidade das famílias. Isso não é uma questão que é tranquila de ser resolvida. Tem uma outra questão que é pior ainda. A resolução está vinculando as matrículas de quem vai ingressar na rede estadual em 2020 à internet. Então, a única forma de que a pessoa, o pai ou o responsável, vai ter para acessar a matrícula através da internet. E nós estamos dizendo que a matrícula de ingresso dos alunos da rede estadual será feita através a pré-matrícula pela internet, num estado que tem 32% da sua população, dados do IBGE de 2017, excluída da internet. É bastante legítima a preocupação do Sindiúti em relação à questão do direito à educação. Nós temos que ter clareza de alguns pontos que eu acho que são necessários para pensar nessa resolução. O primeiro ponto é de que essa resolução ela afeta o direito constitucional que coloca o ensino fundamental na educação básica, de modo geral, como direito público subjetivo, né? Isso quer dizer que a educação não é um favor, a educação é um direito, né? E aí o Estado tem que criar todos os mecanismos para facilitar as pessoas, os pais, os responsáveis, a matricular os seus filhos. Não é o que a gente vê nessa resolução. Pelo contrário, né, a Denise coloca muito bem, né, a própria nomenclatura já vai dizendo, né, de que se trata de algo bastante excludente, quando se coloca a palavra candidato. E aí nós temos que retomar o conceito do que é público, né? O que é público, aí, né, se a gente entende como um direito e não como um favor, o Estado tem que facilitar as famílias a poder fazer a inscrição dos seus filhos. A família está contando com a escola para poder se estruturar. E aí o Estado, para reduzir gastos, compromete esse tipo de política. Então eu insiro esse tipo de resolução nesse quadro mais geral que a gente está vendo de perda de direito, né, de negação do que é público e tentar pensar a escola no modelo de uma gestão de empresa. As escolas de elite são escolas caras. A família investe, né? E aí por que a escola pública, onde você tem pessoas que precisam de mais investimento, você vai receber menos? Isso é uma iniquidade. Do lado de cá, a gente se sente lesado, né, gente? Com essa emenda constitucional 95, que retira direito e direitos elementares do povo, não é mesmo? De tudo que o governo arrecada, quase metade vai para pagar a dívida pública, né?
pessoas que têm dinheiro, que emprestam para o governo e que ficam recebendo a juros muito generosos, muito maior, inclusive, do que os juros aí que as pessoas conseguem no mercado financeiro. Então é negócio para quem tem dinheiro, para os grandes empresários, emprestar dinheiro para o governo federal. E o que ele faz? Ao invés de congelar o pagamento de juros da dívida, que é para quem já tem dinheiro, ele congela o dinheiro da saúde, da educação, da assistência social. É um crime isso, contra os direitos humanos. Quem tem muito vai continuar tendo muito e quem tem pouco vai perder dinheiro, vai ter prejuízo e vai ter qualidade de vida menor. No caso do SUS, são 400 bilhões que o SUS vai perder nos próximos 20 anos. A gente está falando aqui de 2 bilhões, né, Carlinha, do seguro DPVAT, de 10 bilhões que a gente já perdeu com essa emenda, né, esse ano na saúde, mas vai ser muito pior daqui a alguns anos. Então, o povo brasileiro se organiza para mudar essa política e tirar do poder Bolsonaro, Temer e todos os outros que defendem os empresários, que defendem quem já tem dinheiro, que defendem os ricos, ou a gente vai amargar cada vez mais menos dinheiro para a saúde, para a educação, a ponto da gente certamente ter desmontado, né, as universidades públicas, as escolas públicas, as EMEIs, o centro de saúde, os hospitais do SUS. Vai ser o caos, certamente. Jairo, você que está aí, né, o setor elétrico, acompanhando privatização da CEMIG, é também outra bomba, né? Outra bomba relógio explodindo na mão das pessoas, dos usuários, dos consumidores. É um complicador e a CEMIG aqui em Minas se aproveitando desse momento para, inclusive, retirar direitos dos seus trabalhadores. Nós estávamos em greve, a greve foi suspensa no dia 13, porque nós estamos tentando uma conciliação na justiça. E a CEMIG está usando um acordo coletivo para ajudar na privatização da empresa. Ela coloca a questão de salário, que não é verdade. Os salários da CEMIG não são altos, são baixos. Hoje, um eletricista que passa num concurso militar na CEMIG, ele começa com um salário inicial de R$ 1.900, né, para poder mexer com energia, tá subindo os postes, mantendo a gente com luz aí todo dia. A educação tá bem parecido, né, Paulo? A gente vê, por exemplo, o governo Zema fechando turmas, fechando turnos. A realidade da educação tá bem parecidinha com a da saúde e com a dos eletricitários. Trata todos os direitos de uma forma mercadológica, né? Então, assim, nós passamos recentemente por medição das salas, né? Então, com fita métrica, né? Só que essas salas são medidas sem os estudantes, né? Então, vão lá, medem a sala e falam, aqui cabem 40 alunos, né? E superlotam as salas de aula. E isso, consequentemente, vão fechando turmas, turnos, escolas. Então, a pessoa que tinha escola perto de casa agora tem que andar 5, 10, 15 quilômetros para chegar na escola, né? Então, essa lógica serve a quem? A população não né? Ao estudante, aos pais. Os pais que tinham os filhos na escola por tempo integral já não tem mais, desde o início do ano que foram cortadas milhares de vagas. E isso vai acabando favorecer ao mercado, né? Porque as pessoas vão procurar um complemento no mercado, né? E não oferecer isso através do Estado, que é o responsável, né, pela educação no nosso país. O que você gostaria de deixar pra gente aí, principalmente porque a saúde é um bem maior, né, gente? Todo mundo quer e precisa da saúde. Gostaria só de dizer para todas e todos que saúde não é mercadoria. Saúde não pode ser um produto que você vá comprar. Primeiro porque a gente tem uma Constituição cidadã que fala no artigo 196. Saúde é dever de todos, né? É dever do Estado e direito de todos. E não sendo mercadoria, saúde é democracia. Vamos para a luta, vamos nos unir. Eu sei que o país está numa divisão, as pessoas estão muito intolerantes, com muito ódio. Nós não podemos cair. A quem interessa a gente ficar digladiando entre a gente. Então vamos nos unir, vamos resistir, porque precisamos de deixar um país melhor para nossos filhos e netos. Fique agora com o nosso quadro de humor. Até breve!